Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de quantidades conservadas. Mais especificamente vamos falar de teoremas de conservação. Já ouviram falar sobre isso? Não? Segue aqui que a gente vai falar então um pouquinho sobre isso hoje. Bem pessoal, uma coisa que é muito importante dentro das teorias físicas e que os físicos apreciam muito são quantidades conservadas, teoremas de conservação. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Sob determinadas circunstâncias, algumas quantidades físicas que nós utilizamos, que nós medimos, que nós trabalhamos, né, elas são conservadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que com o passar do tempo, elas não são alteradas, tá bom? Existe um teorema muito importante devido a uma física chamada M-Noether, em que ela vai associar essas quantidades conservadas às simetrias do problema. Tá? Esse é um teorema bastante importante dentro da física, mas que não é o que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai mostrar esses teoremas de conservação como consequência das leis de Newton que nós viemos discutindo nesses últimos vídeos, tá bom? Vamos lá então. Bem, como eu já adiantei, né, esses teoremas de conservação aqui vão ser derivados dessas leis. Uma quantidade, quando ela é conservada, ela vai se manter constante. E para ela se manter constante, algumas condições devem ser satisfeitas, algumas circunstâncias devem estar satisfeitas ali naquele problema, naquela situação em que nós estamos tratando. Agora, especificamente, a gente vai tratar apenas dessas quantidades conservadas para o caso de uma única partícula. Mais para frente, no curso, nós vamos falar um pouquinho sobre teoremas de conservação dentro de um contexto em que muitas partículas estão interagindo. Como é que funcionam esses teoremas de conservação nesses casos? A gente vai ver isso também um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas agora a gente vai ficar apenas no caso de uma partícula. O primeiro teorema de conservação que a gente vai falar aqui é sobre o teorema de conservação do momento linear. O que é que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer o seguinte, ó, se a força resultante sobre uma partícula em determinada direção é nula, o momento linear nessa direção ele vai ser conservado. Vamos pegar a segunda lei de Newton e assumir que uma determinada componente dessa força resultante ela é nula. Tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar o vetor força, a que aquela partícula está submetida, e vou determinar a componente dela numa direção, fazer o produto escalar dela com um versor numa direção S, que é paralela a essa componente nula. Tá bom? Então, esse produto escalar ele vai ser zero. Se eu pegar esse produto escalar da força com um versor que é perpendicular a ela, esse produto escalar é nulo. O que vai implicar nisso daqui. Ó. A taxa de derivação temporal do momento linear escalar esse versor S, que é um versor arbitrário, tá bom? A única coisa que eu estou assumindo aqui é que ele é paralelo à direção da componente nula dessa força. Esse carinha aqui vai ser igual a zero também, tá bom? A gente vai pegar e vai integrar no tempo. Então, se eu pegar S escalar dp dt vezes o diferencial do tempo, eu estou achando o diferencial do momento, onde eu estou assumindo aqui que o momento depende única e exclusivamente do tempo, tá bom? A integral desse cara aqui é uma constante, tá bom? A integral desse cara aqui vai ser o próprio momento, não é? Que está aqui, ó. Eu vou assumir, na verdade, aqui uma integração indefinida, de forma que a integração de um cara que é nulo, ele vai me dar uma constante. E assim sendo, como S tem a direção da componente π, eu tenho que π no tempo, ela é também constante. Assim eu consigo mostrar que a componente do momento linear na direção em que a componente da força é nula, ele não se altera. E onde é que a gente observa essas coisas? É bem interessante. A gente pode ter uma aplicação sobre isso no caso de movimentos no espaço, né? Um objeto no espaço ele vai se movimentar exclusivamente pela atração das forças gravitacionais, né?
seja ali da Terra, da Lua, do Sol. São esses efeitos que vão produzir variação no momento dos corpos. Porém, algumas vezes é necessário eu fazer uma correção de órbita, ou então um astronauta tendo que fazer uma manutenção e usando aquelas mochilinhas, né? Como é que ele faz para se movimentar? Aquilo dali é uma aplicação direta da conservação desse momento linear aqui que a gente pode aplicar. Tá? Você vai ter ali propulsores, tá bom? E se você imaginar aquele sistema que vai ser o astronauta com esse propulsor, ou então um satélite com algum propulsor também, ele, em algum momento, ele vai acionar esse propulsor, de forma que parte do material ele vai ser ejetado. E aqui a gente está falando, então, do caso em que a massa desse sistema, tá, astronauta mais propulsor mais o que foi ejetado, permanece constante. Porém, quando uma parte desse material é ejetada a uma velocidade, o restante do material, ou seja, o astronauta com sua mochila, também deve se movimentar, deve ter o seu momento linear alterado aí numa componente, numa direção em que não vai ser definida, por exemplo, pelas forças gravitacionais. Ele quer mudar aquela rota que as forças gravitacionais agindo sobre ele estão produzindo no seu movimento. Então ele pode utilizar essa aplicação do momento linear para fazer variar isso. É uma aplicação bastante interessante e que a gente vai poder também discutir mais para frente quando a gente for tratar de sistema, né? E aí falar de conservação desse momento linear. Mas essa é a ideia. Uma segunda quantidade que a gente vai tratar aqui hoje é o momento angular. O momento angular de uma partícula, quando não submetida a um torque, ele também será conservado. A gente vai definir o momento angular L como sendo o produto vetorial da distância da partícula até essa origem do sistema de coordenadas com o momento linear dela. A partir dessa definição do momento angular, a gente pode também imaginar a definição do que é o torque. Tá bom? O torque, que eu estou definindo aqui como esse vetor n, ele vai ser igual a essa mesma distância da origem do sistema de coordenadas até a partícula, só que o produto vetorial aqui é tomado com relação à força aplicada sobre essa partícula. Se eu calcular a taxa de variação do momento angular, eu tenho a derivada temporal de L, e aqui eu vou usar a regra da derivada de um produto vetorial, né? Vai ser a derivada do primeiro vetor do segundo, mais o primeiro vetor a derivada do segundo. Observe só uma coisa, esse carinha aqui é a própria velocidade da partícula. E P também é um vetor que tem a direção da velocidade da partícula. De forma que eu tenho esse produto vetorial entre dois vetores paralelos, que vai ser nulo. Assim, a taxa de variação do meu momento angular, ela é igual a esse segundo termo aqui, que por definição é o nosso torque. Se o torque então for nulo, uma consequência é que a taxa de variação do momento angular é zero e o momento angular é uma constante no tempo. Essa é a explicação. E onde é que a gente aplica isso aqui, professor? Bem, tem uma situação bastante interessante, que é, por exemplo, um corpo dentro de uma órbita, né, onde a única força atuando sobre ele é uma força central, ou seja, é uma força que se dirige ao centro de força, ou seja, se for uma trajetória circular, essa força está apontando para o centro desse círculo. Tá? No caso dos planetas, essa força está apontando em direção do sistema solar aqui, né? Seria uma força apontando em direção ao Sol, é a atração solar sobre esses planetas. O momento angular vai ser conservado. Por quê? Porque essas forças aqui, ó, elas vão ter a mesma direção que essa distância, se eu assumir, por exemplo, a origem do centro de coordenadas nesses pontos centrais de força, né? Então esse produto vetorial é nulo e o momento angular se conserva. Bem, no caso de uma trajetória que não é circular, como é o caso, por exemplo, da trajetória dos planetas, né? Numa primeira aproximação, a gente pode considerar essas trajetórias elípticas.
eu teria uma variação da velocidade de órbita, né, desses planetas, como consequência da conservação do momento angular. Ou seja, nos momentos em que esses planetas se aproximam do Sol, a velocidade deles naquele trecho da trajetória aumenta. A partir do momento que eu me afasto, a velocidade com que esses corpos transitam nessa órbita diminui como consequência exclusiva da conservação do momento angular. Não é? Esses pontos vão ser o periélio e o afélio, respectivamente, da trajetória desses planetas. Não é? Bem, pessoal, hoje a gente falou sobre dois teoremas de conservação. O teorema de conservação do momento linear e do momento angular. Falei um pouquinho sobre aplicações desses movimentos na explicação de alguns fenômenos que nós podemos observar, né? Como, por exemplo, a utilização em foguetes propulsores, utilizando o teorema de conservação do momento linear, e o comportamento dos planetas nas órbitas devido à conservação do momento angular desse sistema, né? Desse planeta. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, então. Nos vemos nos próximos e até lá!